Cumprimento a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, portanto, é quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. Estamos dando continuidade a mais uma leitura diária. Nesta feita, presente em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8, cujo título é Filipe, o Evangelista. Façamos, portanto, a leitura. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Meus amados irmãos, vemos ali na lista de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, a instituição dos diáconos, os 7 diáconos, né? Felipe, Estevão, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. E vemos que Filipe era um diácono, mas também tinha o dom de evangelista. Então é possível você ter vários dons ministeriais e espirituais, com certeza. E ele tinha 4 filhas que profetizavam. Era uma família veementemente espiritual, né? E Filipe, ele morava ali na cidade de Cesareia, que ficava próxima ao mar, ao litoral. E meus amados irmãos, ao observar isso, nos remete a voltarmos no início de Atos dos Apóstolos, ali no capítulo de número 8, quando Filipe estava iniciando o seu ministério de evangelista. Observação: não confunda este Filipe com o Filipe apóstolo, ali presente no Evangelho de João. Este Filipe aqui é o evangelista, é o diácono. Então são 2 pessoas diferentes. E o nome Filipe é um nome grego, né, que significa amante de cavalos. Possivelmente a disseminação do nome Filipe, muitas pessoas colocaram o nome dos filhos de Filipe pelo fato de o pai de Alexandre o Grande, né, se chamar Filipe. E então o nome se disseminou pela região desde os séculos antecessores ao nascimento do Filipe aqui bíblico. Diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, no versículo de número 10, que Filipe estava evangelizando na região de Samaria, pouco após acontecer a instituição dos diáconos. Versículo 12, perdão. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Isso na cidade de Samaria. Pouco tempo depois, o anjo do Senhor falou a Filipe, mandou ele levantar e ir para o lado do sul, no caminho que descia de Jerusalém para Gaza, que estava deserto. Ele levantou e foi, e lá ele viu um homem africano, um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, ou seja, superintendente dos tesouros da rainha Candace, que era a rainha dos etíopes, provavelmente ali no antigo reino de Meroé, ali onde hoje seria o Sudão, debaixo do Egito, e ele era superintendente de todos os seus tesouros. E ele tinha ido a Jerusalém para adoração. Provavelmente ele era um prosélito, ou seja, um convertido ao judaísmo. Só que Deus tinha um plano, Jesus tinha um plano na vida deste eunuco. Ele, assentado, regressava no seu carro e estava lendo o profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe para ele chegar e ajuntar a esse carro.
É importante salientar que o evangelista deve ser guiado pelo Espírito Santo. E ele correu e ouviu o que ele estava lendo o profeta Isaías e começou a puxar aquele assunto, aquele diálogo típico de um evangelista. Então Filipe subiu, se assentou, ele mesmo pediu para Filipe se assentar e ele começou a explicar. Aí ele falou, olha, esse lugar aí está dizendo que ele foi levado como ovelha para o matadouro, que está mudo o cordeiro diante daquele que está tirando a sua lã e não abriu a sua boca. O que significa isso? O que significa esse texto? Eunuco disse a Filipe, rogo-te. Ou seja, ele estava com sede de Deus. Tantas almas no mundo têm sede de Deus. De quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe, abrindo a boca, começou na Escritura. Outro ponto, o evangelista tem que mostrar o evangelho na palavra, na Escritura. E começou a anunciar a Jesus. Caminharam, chegaram ao pé de uma água, uma fonte de água, e o eunuco disse, aqui tem água. Que impede que eu seja batizado? Ou seja, ele explicou de tal forma, ele evangelizou de tal forma que não restava mais dúvidas para o eunuco que Jesus era o Cristo. Então, o eunuco já tinha entendido o evangelho. Foi uma evangelização totalmente eficaz, eficiente. E aí Filipe disse, é lícito, se você crê de todo o coração. E ele respondendo, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esta foi uma das maiores declarações da história. Ele parou o carro, eles desceram a água, Filipe o batizou. E quando ele saiu da água, o Espírito Santo tomou Filipe e não o viu mais. E o eunuco saiu jubiloso e foi para a África, feliz por ter aceitado a Jesus Cristo, possivelmente evangelizado para seus conterrâneos. E Filipe, teletransportado instantaneamente, foi parar em Azoto, a uns 20 ou 30 quilômetros ali, e anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Observe que Filipe foi meio que teletransportado, mas isso indica que o evangelista, ele não vai para onde ele quer, ele vai para onde o Espírito Santo quer. Observe que Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu, e num sonho apareceu um homem da Macedônia dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim foi. Que Deus te abençoe e até amanhã.